Boa tarde a todos, eu sou Miguel do Rosário, âncora aqui do Jornal da Fora. Eu tenho o prazer de receber aqui o juiz Eduardo Apio, o juiz que acabou de lançar um livro Tudo por Dinheiro, um livro que marca a história, né? Já é um livro que é um delimitador, um divisor de águas na história do direito, na história da política brasileira. Bem-vindo, Eduardo. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Fora. Muito obrigado, Miguel. O livro foi, tudo bem, aos parceiros da Fora, as pessoas que estão nos acompanhando, né, a minha saudação. O livro foi escrito, Miguel e amigos, pelo Sálvio Kotner. O Sálvio é um editor e escritor aqui de Curitiba. O livro ficou, o resultado final ficou muito acima do esperado. O Sálvio é um grande escritor, ele conseguiu traduzir, né, em palavras e também, por que não, em imagens, porque ele escreve quase como de uma maneira cinematográfica. Ele consegue criar aquele ambiente em torno da 13ª Vara Federal, ele consegue desenvolver o enredo, né, como se nós estivéssemos assistindo quase a um filme, e ele consegue contar um pouco da minha história, um pouco do meu passado profissional e pessoal, e depois, na segunda metade do livro, né, fazer essa imersão em todas as atrocidades, os crimes, né, especialmente os crimes cometidos contra a soberania do Brasil, através lá dessa equipe da Lava Jato, o núcleo duro da Lava Jato, que era uma verdadeira máfia que estava entrelaçada e funcionando o tempo todo, e ainda hoje está, em desfavor do Brasil e das empresas brasileiras. Maravilha. Conheço muito o Sálvio Kotner, é meu editor também, meu amigo. Isso. Dou aí um salve para o Salve, quando ele estiver assistindo aqui. Então, vamos começar assim, Eduardo, vamos falar do livro daqui a pouquinho, vamos falar das denúncias e revelações do livro, também daqui a pouco. Eu queria só, os primeiros minutos, que você se apresentasse para a nossa audiência. Você tem dado várias entrevistas aqui à mídia independente, mesmo deu 11h30, mas aqui no Jornal da Fora a gente tem uma audiência um pouco diversa, embora que todo mundo te conheça, mas conta um pouco da sua história, de onde você veio, onde você nasceu, por que você foi estudar Direito e por que você resolveu se tornar juiz. Miguel, eu sou originário do Rio Grande do Sul, né? A minha infância e adolescência foi no Rio Grande do Sul. Meu pai foi um político e um parlamentar federal estadual por 5 mandatos, uma pessoa ligada à direita, nunca à extrema-direita, e eu sempre tive, de alguma forma, por conta dessa convivência com ele e convivência com as quase 10 campanhas que ele fez, 8 campanhas políticas, eu tive, né, uma convivência com essa vida nos bairros, nas pequenas cidades, enfim. A região que ele atendia era uma região distante da capital Porto Alegre, portanto, eu acabei me familiarizando um pouco com as dificuldades dessas pessoas. E o meu perfil sempre foi um perfil mais progressista, né? Eu sempre atuei mais durante a minha vida acadêmica no centro-esquerda, né? Sempre fui uma pessoa progressista. A bandeira progressista, ela é uma bandeira que está vinculada fundamentalmente ao modelo da nossa Constituição de 88, que fala que o Estado tem um papel indispensável, né, na vida das pessoas e também na vida das empresas, e especialmente nessas áreas essenciais como saúde, educação. Agora nós estamos vendo São Paulo, energia elétrica, enfim, tarifas públicas. Então, a minha formação é direitos humanos, a minha formação acadêmica é direito constitucional. No nosso modelo de Constituição, não existe a menor sombra de dúvida, é um modelo de uma matriz mais socialista, é uma matriz de uma social-democracia, é um modelo muito mais próximo, sem dúvida alguma, sem nenhuma dúvida, de tudo que eu estudei nesses 30 anos sobre direito constitucional, do modelo lá dos países escandinavos, em que você tem uma cobrança de impostos e a contrapartida você tem serviços públicos e de qualidade. Sempre lembrando que o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, é o único sistema mundial de saúde gratuito, universal e mais, que vai além até mesmo do sistema inglês, porque ele presta assistência odontológica universalizante.
Então, assim, tanto é verdade que aquela pessoa, aquela figura que era aqui de Curitiba, o Olavo de Carvalho, que era um grande liberal, que dizia que o Estado tinha um papel diminuto na vida das pessoas, logo que teve um problema de saúde sério lá nos Estados Unidos e se deparou com os custos envolvidos em um país de primeiro mundo, ele veio se socorrer aqui do Brasil, voltou para o Brasil para ser tratado aqui pelo Serviço de Saúde do SUS, porque viu que nem mesmo uma pessoa muito bem-sucedida teria acesso àquilo que aqui foi ofertado no Brasil a pessoas como ele. Então, o SUS não discrimina, ele atende ricos e pobres, ele atende doenças de alta complexidade, o SUS é a nossa joia da coroa, sem dúvida alguma. A minha tese de doutorado até foi sobre isso, viu, Miguel? Na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu tive a oportunidade, inclusive, de lá em 2001 e 2002, tive a grata satisfação de conviver com um homem e um professor de grande honestidade, de máxima honestidade, que foi o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Cancelier de Olivo. E então, nesse período, eu produzi um estudo sobre políticas públicas, dizendo que o papel do judiciário é um papel reduzido, o papel central é das pessoas eleitas, né, Congresso Nacional, Executivo eleitas para formular políticas públicas na área social e econômica. Então, eu acredito no papel do Estado, eu acredito que a experiência amarga que todos nós tivemos recentemente com nessa multidão de pessoas, nós perdemos uma guerra para o Covid, essa é a grande realidade. Nós tivemos em torno de 600 ou talvez 700 mil pessoas mortas no Brasil, talvez também pela questão da ausência da vacina no tempo certo, mas o fato concreto é que, né, sobrevivemos, né, a uma grande pandemia mundial, e nesse momento o Estado se mostrou mais forte do que nunca. 2018 também, 2008, durante a quebra do Lehman Brothers, dos bancos, do sistema bancário e o sistema hipotecário nos Estados Unidos, que acabou tendo um repique também nas montadoras e nas companhias aéreas, mesmo nos Estados Unidos, que é o capital do liberalismo econômico, né, o Estado teve um papel da máxima importância. Então, eu não acredito, a partir da minha formação, que o Estado esteja hipertrofiado ou que o Estado precisa ser enxugado. Muito pelo contrário, né, na área em que eu trabalho, né, como juiz, que é a área previdenciária, que nós temos visto ao longo dos últimos anos, é a não reposição do quadro de pessoal do INSS, da Seguridade Social, que prejudica, naturalmente, a qualidade dos serviços. Então, eu acredito nisso. Carreiras estáveis, pessoas concursadas, imunes às pressões políticas, isso eu falo, né, com a experiência de quem passou por 7 meses de grandes pressões, né, de praticamente um ano de grandes pressões à frente da 13ª Vara Federal, que eu iniciei na 13ª Vara Federal em início de fevereiro de 2023 e fiquei até por volta do dia 10 de dezembro de 2023 como titular da Vara. Nesse período sofri toda a sorte de pressões, especialmente por parte de algumas pessoas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas acabou prevalecendo a institucionalidade, né? O CNJ hoje tem um papel fantástico a desempenhar nessa questão toda, apurou denúncias que eu encaminhei, pedido de correição feito por mim e pelo Pedro Serrano, ao ministro Luiz Felipe Salomão, que é o grande herói dessa história toda. Ele mandou apurar, ele comprou as brigas que tinha que comprar em plenário, ele abriu debates, inclusive, com o atual presidente do Supremo, ministro Barroso, e o fato concreto é esse, né? A investigação do ministro Salomão produziu resultados muito, muito concretos, em favor, inclusive, do Brasil, demonstrando que nós tivemos na 13ª Vara um desvio em torno aí de 5 bilhões de reais, que não é pouco dinheiro em nenhum lugar do mundo. Nós todos sabemos que um juiz ou um procurador da República que desviar R$50, no dia seguinte está na rua, pois nós tivemos, na 13ª, infelizmente, um desvio muito significativo aí de valores que deveriam ter ido para os cofres da União, mas que, curiosamente, foram direcionados aos Estados Unidos, numa triangulação bastante nebulosa que tinha como finalidade última, segundo o CNJ, né, que esse grupo da Lava Jato iria se apropriar desse dinheiro público através de uma fundação privada com finalidades privadas,
sem nenhuma fiscalização de nenhum órgão público, muito menos do Tribunal de Contas da União. Então, houve um bypass, houve uma tentativa de desviar, se chama pecular, o relatório do ministro Salomão diz exatamente isso, houve uma tentativa de pecular por parte dessas pessoas ligadas à Lava Jato, e, além disso, indícios gravíssimos de corrupção na 13ª Vara, segundo o relatório do CNJ. Né? Então, a minha experiência, ela engloba o mundo acadêmico. No mundo acadêmico, eu fiz mestrado com Lênio Streck, fiz o meu doutorado em Florianópolis, com um grande professor também, Cademarturi, Sérgio Cademarturi. Depois o meu pós-doutorado eu fiz aqui na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Nós estamos gravando esse programa fora de horário de expediente. E publiquei 11 livros sobre direito constitucional, de maneira que eu gastei algumas noites, muitas horas, pensando nesse tema, né, de qual seria o tamanho do Estado. Isso não há nada de ideológico, não. Ainda que a ideologia ela pode ser fruto da nossa falsa percepção, de percepções superficiais que são buscadas nas redes sociais. Ela pode ser uma leitura superficial da realidade, o que é uma distorção da realidade, é uma ficção, ou ela pode ser o resultado de muito tempo de estudo sério, científico, em cima de um tema. O meu papel, sem nunca ter tirado um único dia de licença como juiz, nunca tirei um dia de licença, ao contrário lá do Dallagnol, por exemplo, que tirou mais de um ano de licença para estudar nos Estados Unidos. Não sei exatamente o que ele estudou, mas quando voltou de lá, voltou mudado, tanto ele quanto o Moro foram estudar lá e voltaram mudados, voltaram muito decididos, né, nas finalidades, nas metas que eles tinham de vida. Mas o fato é que eu nunca tirei licença, fiz os meus estudos, e o resultado dos meus estudos está em 11 livros, e nesses 11 livros eu realmente defendo que o papel do Estado é um papel importante. O processo civilizatório, ele acaba culminando, sim, com a emergência de um Estado social, um Estado que no início do século XX vem atender algumas falhas do sistema capitalista, ou seja, o Estado prestador de serviço, ele vem, em última análise, para tentar reformar, repavimentar e manter as bases do sistema capitalista. Não é uma migração para o comunismo ou para nenhuma outra forma alternativa. Então, a democracia e as próprias bases do sistema capitalista no Brasil dependem de um modelo também social-democrata, um modelo de prestação de serviços, de cidadania, que intitula as pessoas, especialmente os mais pobres, em determinados direitos de forma universal, de maneira a não distinguir ricos e pobres na fila do SUS, né, ou no atendimento feito pela Polícia Militar. Deveria ser assim, pelo menos. Então, assim, esse é o papel meu como acadêmico, como professor. Sou professor de Direito Penal e Processo Penal numa universidade privada hoje, no qual nós atendemos fundamentalmente pessoas, né, de baixa renda, né, basicamente a base de bolsas de estudo, é um serviço social importante, e fui juiz de direito no Rio Grande do Sul, lá pelos final da década de 90, e fui promotor de justiça também, década de 90, por 3 anos, no interior aqui do estado do Paraná, né, de 95 a 98, Então, eu tive muita experiência com o Tribunal do Júri, tive muita experiência com casos criminais, como juiz de direito também, durante um ano, casos criminais e questões ligadas ao direito de família, e depois, desde 2000, então, há 24 anos na Justiça Federal, trabalhando também mais com casos criminais, né, o que me habilitou a encarar o desafio monumental na 13ª Vara e todas as forças que gravitavam em torno dela. A 13ª Vara Federal de Curitiba sempre foi uma caixa preta. Isso não é leviandade da minha parte. Essa semana mesmo, alguns órgãos de comunicação, Conjura, Veja, trouxeram à luz, à tona, novos diálogos da Vaza Jato, em que havia um sistema vigente de polícia política no Brasil a partir de Curitiba, coisa que todos suspeitávamos, que se chamava Cisdelácio, que foi criado pelo Deltan Dallagnol, segundo os diálogos da Vaza Jato, que ele próprio confirmou na data de hoje na plataforma X. Então, realmente, são tantos os crimes, tantas as ilegalidades que
eu fico assustado em imaginar, assim, aquilo que eu consegui descobrir já foi muito, em 4 meses na 13ª Vara. Descobrimos o caso daquele escândalo envolvendo o Tony Garcia, Tacla Duran, Meire Posa, Nelma Kodama, desvio de 5 bilhões na 13ª Vara Federal. Foram tantas as frentes e tantas as ilegais, as torturas que foram praticadas, a escuta na cela do Alberto Youssef em 2014, nas primeiras delações premiadas, né? Eu dei, inclusive, a primeira liminar da Operação Lava Jato em um habeas corpus, em abril de 2014, em favor do então primeiro preso da Lava Jato, junto com Alberto Youssef, que foi o Paulo Roberto da Costa, ex-diretor da Petrobras, que estava sendo torturado na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Então, assim, um sem número de situações. Hoje eu estou em São Paulo, aqui para um evento, uma palestra, e amanhã também estaremos divulgando o livro do Salve no Rio de Janeiro, na OAB, na parte da manhã, na OAB do Rio de Janeiro, amanhã não, na quinta-feira, dia 17. Quinta-feira, 17, 9h30 da manhã, na OAB do Rio de Janeiro, o livro Tudo por Dinheiro, no qual o Sálvio relata um pouco desses acontecimentos todos, a tentativa que agências de inteligência estrangeiras fizeram de me cooptar, lá ainda também na década de 2000, como funciona o sistema de cooptação de juízes e procuradores por parte de inteligência norte-americana, né? Como essas equipes de agência de inteligência e de espionagem comercial norte-americanas atuaram em Curitiba, né, para derrubar a Petrobras e a Odebrecht, que eram as 2 grandes empresas transnacionais mundiais, e que por pouco também não derrubaram a JBS, a JF, né, naquela ação articulada entre o Rodrigo Janot e o, na época, procurador braço direito dele, Marcelo Miller, em Brasília, né? Então, assim, é um campo no qual o dinheiro realmente tinha a primazia, né? A ganância realmente conduziu essas pessoas, a luta pelo poder político, mas, acima de tudo, a ganância financeira. Saíram todos esses personagens tidos como falsos heróis, como ricos, empoderados, eleitos, né? No caso, tanto Moro quanto Rosângela Moro eleitos, ele senador, ela deputado federal, Deltan Dallagnol, deputado federal eleito, depois cassado, mas foi eleito, né? E continua atuando hoje na política, né? Atuando no Partido Novo. Enfim, os delegados também, né, que atuaram, enfim, todo mundo nessa festa se deu bem, menos o contribuinte brasileiro, menos o acionista da Petrobras, que não recebeu um único centavo, enquanto os acionistas dos Estados Unidos receberam bilhões num acordo fechado, graças diretamente à intervenção da Lava Jato do Brasil, dos procuradores e do judiciário, enfim, dos juízes, não do judiciário, mas de juízes aqui que homologaram esse acordo. A Gabriela Hart homologou esse acordo, que permitiu o fluxo de dinheiro para o exterior, e o Sérgio Moro criou um orçamento secreto ainda em 2016, a título de concentrar todas as contas bancárias da 13ª Vara. Essa montoeira de dinheiro foi para os Estados Unidos, parte dela, então, abasteceu os acordos bilionários que pagaram multas lá por parte de Odebrecht, por parte da Petrobras, né? Isso está também relatado, a Odebrecht pagou a maior multa já paga em território norte-americano até hoje por uma empresa privada. Então, quebrou a Odebrecht, né? Literalmente a Lava Jato quebrou a Odebrecht. A Petrobras pagou multas altíssimas e fechou esse acordo bilionário com os acionistas minoritários dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não pagou um único centavo. Então, assim, é um conjugado de fatores que foram todos investigados, né, com a parcimônia e com a prudência necessária pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, Corregedoria Nacional, ministro Luiz Felipe Salomão, e o delegado Égio da Silva, que é o delegado da Polícia Federal, que conduziu também com grande excelência essas investigações, com grande independência, né? Porque sempre que se nós nos defrontamos com esse cenário de pressão, no caso, a pressão que eu sofri do Ministério Público Federal, ex-delegados da Lava Jato, até a OAB local aqui na época, órgãos da grande imprensa, colegas juízes, né? Enfim, todo a utilização, né, no estilo de lawfare, de ações
no Conselho Nacional de Justiça, procedimentos administrativos contra mim no Conselho, por expoentes da extrema-direita, como Flávio Bolsonaro, Deltan Dallagnol e outros, Marcel Van Hatten, enfim. Então, se utilizou todo o aparato que se tinha dentro e fora do Estado para me pressionar, para que eu não seguisse com as investigações. Ainda assim, eu prossegui com elas até o momento em que fui afastado. Fui afastado cerca de uma semana depois que descobri essas contas bilionárias na 13ª Vara e reportei os desvios a Brasília. Consegui retornar, então, às minhas atividades funcionais somente em dezembro do ano passado. Atualmente estou numa vara civil, né, ainda que a minha predileção e a minha formação acadêmica e profissional seja na área de direito criminal, hoje eu estou atuando com matéria civil. Muito bem, Apio. Então, só a última pergunta aqui para a gente encerrar. Você falou muito sobre a questão das multas pagas pelas empresas brasileiras. No seu livro tem, inclusive, uma lista, uma tabela, mostrando os valores das multas, né? São as maiores multas já pagas por empresas privadas nos Estados Unidos, maiores até do que aquelas empresas que ficaram envolvidas na crise do subprime e tudo. Eu lembro, na época da Lava Jato, havia um debate sobre se o judiciário, se o juiz deveria ter alguma preocupação também com a saúde das empresas. A gente debatia isso no jornalismo. Eu queria a sua opinião, à luz do que aconteceu na Lava Jato, você acha que um juiz ele deve se preocupar também com as consequências econômicas e sociais das suas decisões? Com certeza, né? Essa foi a tônica até da minha tese de doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina em 2004, que depois foi publicada com o título de Controle Judicial das Políticas Públicas no Brasil. A política econômica ela tem que ser ditada pelo Executivo e pelo Parlamento, de forma conjugada, né? O Judiciário não tem um papel a desempenhar em política econômica, na minha opinião. O papel é muito reduzido. O único papel que talvez possa ser desempenhado pelo Judiciário é no controle da modicidade das tarifas públicas, porque a lei de concessões permite esse controle. Então, se a tarifa de energia, ou pedágios, ou qualquer outra tarifa esteja extrapolando o equilíbrio econômico-financeiro entre prestador de serviço e o consumidor, que no caso é o cidadão comum, de serviços essenciais prestados de forma monopolista, como é o caso de energia elétrica, o judiciário aí sim tem um papel a desempenhar. Fora isso, nas questões macroeconômicas, não existe, não só no Brasil, fora do Brasil, existe uma tradição nesse sentido. Política econômica pertence às pessoas que foram eleitas para desempenharem seus mandatos eletivos. Porque se eles errarem, eles não serão reeleitos. Os juízes, como não são eleitos pela população, se errarem, continuam nos cargos. Tanto é verdade que Deltan Dallagnol e Sérgio Moro somente saíram dos seus cargos para a política porque viram uma oportunidade muito melhor, inclusive financeira. O Sérgio Moro saiu para a política em janeiro de 2018, janeiro de 2019, quando foi ser ministro da Justiça do ex-presidente Bolsonaro, e Deltan Dallagnol, quando migrou para uma candidatura a deputado federal, que acabou saindo vencedor, acabou sendo eleito, depois cassado. Mas o fato é que os juízes, quando erram, e nesse caso, a condução dos processos na 13ª Vara demonstrou de forma cabal e matemática, não existe como contraditar esses dados. O Deltan Dallagnol até fala, mas é que nós criamos essa engenharia financeira que o CNJ chamou de cashback, né? Essa engenharia de lavagem que eles criaram, mandando dinheiro para os Estados Unidos, depois para voltar para uma fundação privada, porque, segundo ele, Deltan, o dinheiro deveria ficar no Brasil, teria que ficar no Brasil. Ora, mas a lei sempre disse isso, desde o início. A lei brasileira sempre disse que esse dinheiro teria que ir para a União. E mais, nós tínhamos ainda em 2019 uma liminar deferida pelo ministro Alexandre de Moraes na ADPF 568, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 568, em que ele, ministro, diz exatamente isso. Ele suspende aquela farra da Fundação Lava Jato, que havia duas farras aqui lá em Curitiba, a farra das diárias do Deltan, que foi condenado pelo Tribunal de Contas da União, as diárias para os procuradores, que viajavam só de classe executiva, recebiam diárias em dólar, euro e real,
e tinha uma outra farra, que era o desvio desses 5 bilhões, e parte significativa, 2,5 bilhões, seriam destinados à constituição de uma fundação privada gerenciada por eles. Então, quer dizer, né, houve sim uma tentativa de roubo do dinheiro público, e isso está no relatório do Conselho Nacional de Justiça. Esses personagens, um dia, seguramente vão ter que responder através dos canais e das autoridades competentes, respeitada a ampla defesa, devido ao processo legal, todas as garantias que eles sempre negaram a todos aqueles que caíram nessa máquina de moer carne que eles criaram em Curitiba, né? Essa verdadeira câmara de gás que transformou Curitiba, que é uma bela de uma cidade, no epicentro da extrema-direita e do fascismo judicial, infelizmente. Muito bem, Apio. Vou encerrar aqui já a nossa entrevista, tá? Eu agradeço muito. Deixa só um minutinho aí para você se despedir e fazer o último comentário que você quiser sobre alguma coisa que você quer falar. Olha, eu queria dizer a todos que todo e qualquer valor que surgir de direitos autorais por conta do livro do Sálvio, Tudo por Dinheiro, ele será destinado à Associação de Vítimas do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria. Portanto, existe uma destinação social. O livro do Sálvio está muito bom, muito bem escrito, ele retrata a minha história com fidelidade, e, portanto, né, nós, ao contrário deles, não fazemos tudo por dinheiro, e nem por demagogia. A causa lá das vítimas do incêndio da Boate Kiss é uma causa nobre. A grande maioria das vítimas e dos sobreviventes eram alunos da Universidade Federal de Santa Maria, é uma universidade pública, eram pessoas de baixa renda e que eram jovens, e muitos dos quais ficaram totalmente incapacitados para o resto da vida por conta daquele incidente terrível. Então, a grande questão é essa: também ressuscitar um pouco tudo aquilo que foi contado já em livro também pela Daniela Arpex, que inclusive acabou transformando lá o livro dela, né, numa minissérie do Netflix, né, sobre o incêndio da Boate Kiss. O Sálvio, eu sei que também está em alguma tratativa aí para transformar isso, não sei se exatamente num documentário do Netflix ou numa minissérie do Netflix, segundo ele. Muito bem, Apio. Então, forte abraço, boa semana para você, boa sorte com o seu livro. Até mais. Muito obrigado pelo espaço, Miguel. Um grande abraço, um abraço a todos. Estamos juntos.